E aí, galera, boa tarde. Mais uma live aqui do Projeto Grael, começando. Pessoal entrando aí, pessoal chegando. Boa tarde, pessoal. É isso aí, vamos começando. Estamos começando mais uma live do Projeto Grael. Estamos na semana de meio ambiente do Projeto Grael. E hoje a gente trouxe uma pessoa muito especial para conversar com a gente hoje. Vou chamar ela aqui. Oi, Ingrid. Oi, Tudo bem? oi, boa tarde, tudo bem? Tudo tranquilo, tudo bem. Tá me ouvindo direitinho? Eu tô. E você? Também tá excelente. Ah, Galera, então tá sinaliza bom. aí se vocês estiverem conseguindo ouvir bem a gente ou se por acaso, né, falhar alguma coisa. Isso. Pessoal, vocês estão ouvindo a gente bem? Botaram um joinha ali, ó. Então tá bom. Vamos começando então. Vamos sim. Pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vocês estão bem em casa? Estão seguros? Como tá essa quarentena aí? Espero que todos estejam bem e seguros. Eu sou Milton, sou oceanógrafo, analista de meio ambiente, educador ambiental do Projeto Grael. Estamos na semana de meio ambiente do Projeto Grael, né? E como eu falei, a gente trouxe uma convidada super especial, a Ingrid. E aí eu gostaria de passar a palavra para ela. Ingrid, se apresenta aí um pouquinho para a gente e aproveita e nos responde uma dúvida aí, não tira uma dúvida. Por que que você resolveu estudar o meio ambiente, né? Afinal, o que que é isso aí? Primeiramente, eu já quero começar a live agradecendo pelo convite e por aceitar o meu convite também, para você que está assistindo a gente. Essa é uma live colaborativa entre o Projeto Grael e a SGA Toyota. Então, nós estamos juntos aí, engajados nessa Semana do Meio Ambiente. E para falar sobre mim, eu vou tentar ao máximo sintetizar. Sou Ingrid, sou analista ambiental aqui na SGA Toyota já há 4 anos, tenho 28 anos e de formação eu sou tecnólogo em meio ambiente, em gestão ambiental, e também sou bacharel em ciência ambiental pela UF. Eu estou me pós-graduando agora em sistema de gestão integrado, devido até a minha atividade aqui dentro da empresa, então surgiu esse interesse de aprender um pouco mais sobre a área de qualidade, saúde e segurança. E, cara, por que nasceu essa vontade de estudar meio ambiente? Eu acho que todos nós, quando estamos lá no ensino médio, a gente fica pensando assim, cara, o que eu vou fazer da vida? Eu acho que esse é o questionamento que vem para todos os adolescentes. E eu É, sempre verdade. tive muito apreço assim pela área de biologia, sempre gostei muito de estar na natureza, praia, trilha. Então, eu fiquei naquela dúvida, será que eu vou, será que eu não vou? Mas, finalizando lá o ensino médio, surgiu a oportunidade, eu ganhei uma bolsa para estudar gestão ambiental numa universidade. Então, eu encarei esse desafio, entrando numa área que eu achava que ia ser totalmente desconhecida para mim, mas, na verdade, quando eu comecei a estudar meio ambiente, foi onde eu me encontrei. Então, nesses mais de Aham. 10 anos aí que eu venho estudando, é uma paixão. É. É isso. Então, para mim também é uma grande paixão, né? Eu também tenho um pouco parecido contigo lá atrás, pensando o que fazer da vida, né? Escolhi a oceanografia e, assim, com a curiosidade em conhecer mais como funcionam as coisas, né? E tentar entender o que eu estou enxergando do ponto de vista físico, químico, biológico, né? Geológico, social. E acabei escolhendo a oceanografia, né? E aí inclusive, enxergo o que é o meio ambiente, né? Na verdade, o meio ambiente é tudo isso, é o que a gente vê e é principalmente
quando a gente sente principalmente que está incluso, né, no meio ambiente, que a gente faz parte do meio ambiente, que a gente não é algo superior a ele, né, que a gente controle, que a gente, enfim, se ache superior, né? A gente tem esse desafio assim de conscientizar, né? Quando a gente, esse é o segundo passo, quando eu escolhi entrar numa área de meio ambiente, e aí comecei a aprender e descobrir mais, a segunda vontade, né? A segunda missão que nos surge é passar isso de certa forma para as pessoas, né? Essa vontade de cuidado. Assim, a primeira coisa que dá vontade é de compartilhar com as pessoas, né? Todas, que é o meio ambiente, a maravilha que é, e chamar junto para cuidar, né, Ingrid? Exato. Eu gosto muito, Milton, de olhar sobre essa perspectiva. Você falou algo interessante de quando a gente busca entender o porquê das coisas. Talvez, acrescentando ao que eu já falei, buscar entender o porquê das coisas, como as coisas aconteciam, foi um dos fatores motivadores para eu começar a estudar meio ambiente. E eu acho que a definição de meio ambiente, quando eu decidi estudar o meio ambiente, acho que foi a primeira resposta que eu busquei. O que de fato é o meio ambiente? Porque quando a gente está na escola, a gente escuta muito que meio ambiente é o ar, a água, o solo. A gente associa muito o meio ambiente à natureza e a gente acaba se excluindo disso, como se nós estivéssemos separados desse meio ambiente. Mas quando você consegue, de Exatamente. forma holística, enxergar o homem não como sendo o centro, mas sendo participante desse meio ambiente, eu acho que a gente começa a ir ligando os pontos. Então, assim, É, quando eu estou aqui na concessionária, principalmente, eu participo muito dessa parte de passar o treinamento para os funcionários. E aí eu sempre pergunto para você, o que é meio ambiente? E a resposta que eu mais escuto, meio ambiente é tudo. E eu fico achando fantástico, porque de fato é tudo, sabe? É onde a gente vive, são as relações que a gente tem, é o ar que a gente respira e o solo que a gente pisa. Então eu gosto muito de olhar é. sobre essa perspectiva. Bacana demais. Legal, e é um prazer enorme estar aqui contigo, porque nós estamos em plena semana de meio ambiente, né? E Uhum. aí, pô, o que que é a semana de meio ambiente, na verdade, galera? A semana de meio ambiente é uma coisa que não acontece só no projeto Grael, ela está acontecendo em vários locais do Brasil e do mundo, né? Porque, na verdade, é uma semana nacional de meio ambiente, né? E ela é comemorada sempre na primeira semana de junho, né? E porque no dia 5 se celebra, que é agora sexta-feira, se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? E o dia 5 agora, na verdade, é uma data que foi criada, né, pela Organização das Nações Unidas, numa conferência que aconteceu há bastante tempo atrás, em Estocolmo, na Suécia, Uhum. né, que em 1972, que foram os primeiros. Lá foi onde começou a se falar assim de meio ambiente, mais a nível global, assim, essa consciência, esse despertar de necessidade de cuidar dos recursos, né? Foi lá que começou um pouco, né, a falar sobre isso. E essa data, então, ela serve para a gente como um alerta à sociedade, né, sobre os perigos de a gente negligenciar a tarefa de cuidar do mundo em que a gente vive, né, e também chamar a atenção de todos os governos mundiais e da população sobre a necessidade de implantar medidas emergenciais, né, para prevenir a degradação do meio ambiente. Então, por isso que a gente está aqui hoje conversando. Sim. E o que que a Semana de Meio Ambiente representa para ti, Ingrid? Cara, eu gosto muito de falar sobre. Você citou um marco, né, para nós que estudamos meio ambiente, falar de Estocolmo é algo para a gente que foi o pontapé inicial. O que aconteceu lá em 1972 abriu as portas para que hoje a gente pudesse estar aqui falando de meio ambiente, abrindo o nosso olhar, ampliando os nossos horizontes. Então,
documentários, documentos que foram referenciados nesse evento, até hoje são para nós, né, mesmo com o avanço da ciência e tudo, são as bases das nossas pesquisas. E a Semana do Meio Ambiente, para mim, é assim, muito importante, porque eu falei isso numa das lives que eu fiz essa semana. A gente costuma sempre separar um dia para celebrar alguma coisa. O dia 5 é o dia de celebração do meio ambiente. Mas, né, essas semanas, elas possibilitam que a gente faça com que não seja somente um dia. A gente consegue propagar isso por vários dias e, quem sabe, daqui a pouco, vira hábito a gente falar disso todos os dias. Sabe? Então, eu gosto muito dessa questão de separar uma semana do meio ambiente. E essa semana do meio ambiente, desde 2012, se eu não me engano, no dia de hoje, dia 3 de junho, é o dia que a gente celebra o Dia Nacional da Educação Ambiental. A educação ambiental é uma grande ferramenta para que a gente possa falar sobre o meio ambiente. Eu acho que a gente vai falar mais sobre isso adiante. Mas a gente tem uma semana inteira para a gente focar nisso e, sabe, promover conscientização, fazer com que, no nível global, mas por que não aqui no nosso regional, começar a realizar ações, não só conscientizar, mas também agir em relação ao meio ambiente. Você lembrou uma coisa realmente muito importante. Hoje a gente celebra, né, comemora o Dia da Educação Ambiental. E aí eu te pergunto, Ingrid, o que em termos institucionais, assim, né, nós aqui, Projeto Grael e vocês, SGA Toyota, por que a gente está falando sobre meio ambiente, né? O que a SGA Toyota pensa sobre isso? Como que são as ações aí, né, na instituição? Aqui na SGA, cara, falar sobre não agressão ao meio ambiente, respeito ao meio ambiente, pra gente é como se fosse um pilar, porque faz parte dos nossos valores. Toda empresa tem as suas missões, visões e valores. E dentro dos nossos valores consta isso, a não agressão ao meio ambiente. Então, vai muito além do que uma filosofia, uma ideologia. A gente busca piamente cumprir com esse compromisso. E, assim, meio ambiente, aqui dentro da concessionária, a gente faz acontecer de verdade, a gente busca fazer com que a gestão ambiental ela realmente aconteça. A gente conta muito com a participação dos nossos colaboradores e a gente quer agregar conhecimento também. Eu sempre falo assim, não é só levar o conhecimento, sabe? Não é só espalhar informação, é fazer com que as pessoas entendam o porquê, porque eu fui uma pessoa que comecei a estudar porque quis entender o porquê. E quando você descobre o porquê, você descobre o funcionamento, a necessidade e a importância de algo, você começa a valorizar de certa forma. Então, a gente leva meio ambiente aqui muito a sério e a gente busca propagar onde a gente está, a gente quer falar de meio ambiente também. Legal, né? Não é que acontece isso? Me explica também. Então, não é à toa que a gente está juntos aqui, né, hoje, conversando juntos. No Grael, a gente tem uma bandeira socioambiental muito forte, né, devido ao perfil dos alunos que a gente trabalha, né, a gente trabalha sobre 3 pilares, né, institucionais, a parte de desenvolvimento esportivo, né, utilizando os esportes náuticos como instrumentos de educação, a parte o pilar profissionalizante, que depois que os alunos ficam um pouco mais velhos, eles podem ingressar nas oficinas profissionalizantes e isso ajuda eles na empregabilidade, a alavancar eles para o mercado de trabalho, né? Muitos alunos egressos já conseguiram se encaixar no mercado graças aos cursos lá no projeto. E o pilar ambiental, ele tem, então, essa visão transversal, né, com todos esses pilares, e auxilia na formação dos alunos, né, através da educação ambiental, né, e às vezes, muitas vezes nas nossas atividades a gente traz as realidades dos alunos, as realidades em que eles estão inseridos, sociais, né? E também debates sobre isso. Então, realmente, assim, essa questão socioambiental é muito importante para nós, é um valor para nós e faz parte da missão institucional do projeto, né? Faz parte da forma de educar lá no Projeto Grael. Mas
Ingrid, e daí nós estamos aqui junto hoje, né? E as pessoas às vezes podem perguntar, mas o que que o Projeto Grael e a SGA tem a ver um com o outro, né? Você pode contar para a gente assim como que nasceu essa parceria, como que rola essa parceria? A gente tem muitos pontos em comuns, né? Falar sobre as nossas atuações em relação ao meio ambiente, eu acho que isso já é um grande link para unir a gente. Mas eu gosto de pensar na questão social também, como a gente tem se engajado nisso. Aqui na SGA a gente tem o projeto Voo de Canoa, que ele é um projeto recente, ele vai fazer 2 anos em breve, né? A gente tem 1 ano que o projeto nasceu, mas a gente está começando com as atividades dele agora. E é um projeto de parceria com a Fundação Toyota do Brasil, que também visa a educação ambiental através de promoção de atividade esportiva para crianças e jovens. E o projeto Grael também é um projeto que tem, como você já falou, né, como visão institucional de profissionalizar e também promover o conhecimento, gerar reflexões. Então, acho que esse grande link, né, do nosso engajamento social e ambiental também, isso nos une de fato. Também já participamos de alguns eventos juntos, né? Já tivemos essa oportunidade de estarmos juntos em eventos. A CGA já apoiou o Projeto Grael em alguns campeonatos. Então, eu acho que tem tudo a ver, Projeto Grael e CGA. A gente ama o mar também, a gente ama atividade física, esporte. E eu acredito muito, cara, eu acredito muito na força do esporte, sabe? Como uma ferramenta para mudar, sabe? Realidades, mudar o pensamento. Então, tem tudo a ver. E para É, você, como eu, você enxerga isso? Se eu deixei de falar alguma coisa, me completa aí. então, não, acho que foi perfeito o que você falou e gostaria só de complementar que realmente eu vejo a SGA como uma empresa uma concessionária que tem um compromisso, uma responsabilidade ambiental diferenciada realmente aqui. E a gente, basta ver os eventos que a gente já participou juntos, né? Enfim, e nesse período que a gente está vivendo, né, de uma maior crise gerada pela pandemia, as pessoas estando em casa refletindo sobre as coisas, refletindo sobre o meio ambiente, eu espero também, né? Eu também. E a crise gerada, né, pela pandemia, enfim, eu acho que isso faz com que a gente possa unir mais esforços, né? Isso eu acho que nos dá força assim para unir mais esforços ainda. Mais importante do que nunca é a gente estar junto mesmo, né? Todo mundo que trabalha com o meio ambiente, que tem essa responsabilidade, essa consciência, se unir, né? E também lembrando que a gente está passando por uma situação política complicada, de um maior desmonte nas políticas ambientais, coisas que foram bem difíceis de conquistar e demorou muito tempo, estão sendo assim desmanchadas rapidamente, né, com um ritmo muito rápido. Então, mais ainda é importante a gente também ser uma certa resistência, né, e atentar mais ainda para nosso compromisso, nossa responsabilidade socioambiental, né? Essa é a hora de a Com gente certeza. entrar em ação mais do que nunca, né? Legal. E só para completar aqui, Milton, eu acho também que vale ressaltar que a gente tem um compromisso, eu acho que todas as instituições, quando elas decidem se instalar numa região, elas precisam pensar no legado que elas podem deixar para aquela comunidade, para aquela população. E tanto a SGA quanto o Projeto Grael, a gente está instalado aqui no município de Niterói, numa região bem oceânica, sabe? A gente tem lindas praias, a gente tem um ecossistema bem variado, assim, né? É questão de mata, a gente tem trilhas aqui em Niterói. Então, assim, eu acho que a forma da nossa atuação também faz com que a gente jogue o olhar das pessoas para essa contemplação daquilo que é belo e como a gente precisa se posicionar para que o que é belo não morra, para que a gente tenha Uhum. isso, para que as outras gerações possam desfrutar do que a gente desfruta hoje. Se a gente escuta às vezes que há anos atrás isso daqui era diferente, era melhor do que é hoje.
Então, se a gente caminhar nesse mesmo ritmo frenético, às vezes, de consumo, enfim, nosso ritmo aí de conduzir a vida, se a gente continuar caminhando dessa forma, talvez os nossos filhos, os nossos netos, eles não terão acesso ao que a gente teve. A ideia é que a gente mude o nosso ritmo, implante uma nova mentalidade para que os nossos filhos e os nossos netos possam estar no lugar melhor do que aquele que a gente esteve. Exatamente, né? As crianças são o nossa aposta, né? É verdade. Lá no Projeto Grael a gente tem o público mais infantil, né? Também tem o público adolescente, mas assim é bacana assim quando a gente trabalha com eles, né? Principalmente quando a gente vê a empolgação de uma criança aprendendo sobre o meio ambiente, querendo saber mais, isso não tem uma coisa que não tem preço, É sabe? verdade. É incrível e é uma aposta que a gente faz, né? Que as próximas gerações tratem de uma melhor forma, né, o nosso planeta, né? Eu acho que é uma E Ingrid, aposta. aproveita. Ai, desculpe. Não, eu ia falar Não, que eu pode acho que é falar. uma aposta muito certa, porque a criança, cara, ela é multiplicadora. Lá no nosso projeto também a gente aborda crianças, né? E é engraçado que se você explicar para ele aqui hoje, olha, não pode jogar o plástico no chão, não pode jogar no mar, porque a tartaruga pode comer. A criança chega em casa com essa notícia para os pais. E ela vai bater nessa tecla o tempo inteiro. Não pode jogar papel no chão, não pode consumir plástico, não pode jogar plástico no mar. Então, é legal também pensar que essa criança ela vai multiplicar essa informação para outras pessoas. Mas vai lá, prossiga. Exatamente, principalmente para as famílias delas, né? Uhum, Levar e assim a gente vai espalhando essa boa energia, né? Mas conhecimento. Ingrid, aproveitando que a gente está nesse período de isolamento social, pandemia, né? Sim. A gente fica se refletindo sobre várias coisas, né? E como eu havia falado, eu acho, eu tenho refletido, pessoalmente eu tenho refletido muito sobre nossas relações sociais, sobre questões existenciais, né? Sim. E, e também sobre o meio ambiente, né? Já que somos profissionais da área. Como que tu acha que essa pandemia tem refletido no meio ambiente, ao redor do mundo? Assim, que a gente pode. Você tem refletido sobre isso? Como que você acha que tem acontecido assim? Com toda certeza. Eu acho que, eu acredito que para você também. É, quem tem já uma veia de pesquisador, o momento de isolamento para a gente é um momento que gera muita reflexão. Porque somos questionadores por natureza, buscamos Uhum, resposta para várias perguntas. Então, diante de um cenário como esse, obviamente a gente vai ficar ali refletindo, repensando. E esse cenário de pandemia, a minha reflexão em relação ao meio ambiente, a gente tem visto tanta coisa ruim acontecer, né? E eu parei para dar uhum, um foco em alguns momentos em algumas notícias boas. E aí fui para a internet para buscar notícias boas em relação ao meio ambiente. Eu vi vários noticiários falando sobre a qualidade do ar melhorou, a qualidade do ar na China no momento do isolamento social totalmente diferente de quando a cidade está acordada. São Paulo, a qualidade do ar foi muito melhor. As praias ao redor do mundo estavam mais limpas. A qualidade da água também, dos recursos hídricos, né, também estava bem melhor. Os animais retornaram ao seu habitat. Então a gente começa a refletir sobre, caramba, a gente gera um impacto muito negativo em relação ao meio ambiente, porque como que é a forma que a gente se relaciona com isso, sabe? Será que a gente tem compartilhado o melhor que a gente tem? Ou a gente só tem se utilizado de tudo, sabe? E ao invés de deixar uma marca positiva, a gente está deixando uma marca ruim. Então, fiquei refletindo nisso. E eu uhum. acredito que, assim, dentro de casa, chega um momento que a gente fica meio enclausurado e a gente fica buscando coisa para fazer também. E uma das coisas que eu comecei a refletir nesse tempo, busquei fazer, é observar como que estava o meu consumo também, sabe? A quantidade de lixo que eu gero no meu dia a dia, o consumo às vezes de plástico que é desnecessário. Então também comecei a refletir nessas questões. Eu acho Uhum. que
Eu não vou dizer que assim, eu vou sair desse momento de isolamento, dessa pandemia, com 100% daquilo que eu não gostava, eu vou conseguir corrigir em 100%. Eu acho que, em relação ao meio ambiente principalmente, as atitudes que a gente precisa tomar, às vezes a gente quer algo muito brusco, mas de passo em passo a gente consegue. É aos poucos. O importante é mudar aqui. E eu acho que quando a gente já tem esse insight, a gente começa a mudar de dentro, daqui a pouco fora também vai estar diferente. Então, essas foram uma das reflexões que eu tive. Mas também, cara, eu vou aproveitar para falar de uma live que eu tive ontem. Ontem não, desculpa, na segunda-feira, que eu me ative a falar do tema biodiversidade. E uma das coisas que o tempo de pandemia também me fez refletir foi nisso, porque esse ano a ONU ela determinou que o tema a ser falado no Dia do Meio Ambiente seria biodiversidade. E isso foi decidido em outubro do ano passado. Aí a gente começa janeiro, fevereiro, já sabendo que tinha uma pandemia, e quando chega em março, é o boom. A gente tem que se trancar dentro de casa, proteger de todas as formas, tomar todos os cuidados, e aí caramba, biodiversidade, você começa a pensar, como que a gente vai falar de biodiversidade? Aí a gente escuta que a Covid-19, ela faz parte de uma doença zoonótica, né, compartilhada entre animais e seres humanos. E os maiores surtos na saúde que já aconteceram aí desde, se eu não me engano, de 83 a 2013, né, foi feito esse mapeamento, todos eles foram ocasionados por causa de ambientes devastados, por causa de desmatamento, perda de biodiversidade, tinha uma forte relação. Então você já começa a também ligar ali, juntar as pecinhas desse quebra-cabeça e entender. Então, também refletir sobre isso, sabe? E eu gostaria de até propor essa reflexão para quem estiver assistindo a gente, para que busque entender essa relação, sabe? Quando a gente altera algo que é natural, quando a gente altera o habitat, a gente está abrindo portas para que coisas não naturais comecem a acontecer, como é o caso de uma pandemia. Então, essas são muitas questões, mas que a gente ainda vai ter aí, eu creio que ao longo desse ano todo, para refletir e encontrar algumas respostas. E você? Realmente, assim, quando a gente estava pensando na organização da Semana de Meio Ambiente, né, claro, a biodiversidade era um tema sugerido, porém a gente pensou que, como você falou, né, tudo mudou, né? Desde a sugestão da ONU ano passado até agora, muita coisa mudou, né? E a gente aproveitou para justamente esse momento de reflexão das pessoas, para também convidá-las a refletir sobre o meio ambiente. Não é à toa que o tema da Semana de Meio Ambiente do Projeto Grael é refletir, né, sobre as nossas relações com o meio ambiente. E é claro, a gente acredita que a biodiversidade, a gente estaria falando dela nesse contexto também, né? Falando, refletindo, a gente acredita que poderia falar de biodiversidade e muitos outros temas, né? Porque estariam ligados. Então, na verdade, realmente, assim, a minha próxima pergunta para ti ia ser assim, por que a gente deve repensar, né, a relação com o meio ambiente? E mais, por que existe uma forma saudável de a gente se relacionar com o nosso hábitat? Existe uma forma saudável de empresas, né, não só pessoas, mas empresas, instituições se relacionarem com a natureza? É uma grande pergunta. Vamos por parte, repensar. Existe um conceito que ele é muito propagado em quem estuda meio ambiente, que é o conceito dos 5 R's, que é o reutilizar, o repensar, o reeducar, o reduzir. Hoje a gente já tem o refuse, né, que é o recusar. Então, dentro desses 5 R's, que tem o reciclar também, o repensar está incluso nisso. Então, acho que repensar a nossa relação com o meio ambiente não é só num momento como esse de pandemia. Eu acho que em todo momento a gente precisa repensar. Quando você vai comprar alguma coisa, você precisa parar e pensar por que você está comprando, o que você está comprando, de quem você está comprando. Então, eu acho que esse repensar faz parte de um processo, né? Todo um processo para você
se relacionar com o meio ambiente, em muitos momentos você vai ter que repensar suas atitudes, os seus hábitos, os seus costumes. Sobre se relacionar de forma saudável com o meio e se empresas conseguem se relacionar de forma saudável, eu vou aproveitar também mais uma vez para falar sobre os treinamentos que eu promovo aqui dentro da empresa. Algo que a gente sempre fala, existe uma forma da gente não gerar impacto para o meio ambiente? Me responde, Milton, existe uma forma da gente não gerar impacto para o meio ambiente? Nenhum impacto. Ah, muito difícil. Nenhum, muito difícil. Não, ok. Então não existe uma forma da gente não gerar impacto. O impacto acaba sendo uma consequência da nossa existência, ok? Então, Positivo. tendo entendido isso, existe um impacto sim ao meio ambiente. Agora, a gente precisa pensar se de alguma forma a gente pode compensar esse impacto que a gente está gerando. Então, quando eu falo e principalmente aqui eu bato nessa tecla, gente, não vamos usar copo descartável, vamos evitar, vamos ter atenção ao nosso consumo de água e de energia, que são indicadores ambientais importantíssimos, porque não vem da gente. Às vezes a água e a energia não vem, gente, quem está assistindo, a água e a energia não vem da empresa que fornece pra gente, vem da natureza, vem do meio ambiente. Então, nós dependemos totalmente disso. Sem água o ser humano não vive, 70% do nosso corpo é água. E energia, não só as plantas precisam da energia que vem do sol para realizar a fotossíntese, mas nós seres humanos também dependemos disso para viver. Então, assim, existe uma forma saudável de se relacionar? Eu acho que quando você repensa os seus costumes, os seus hábitos, as suas atitudes, eu acho que já é um start para você se relacionar de forma saudável com o meio ambiente. É você 2 vezes pensar antes de tomar qualquer atitude. Porque, eu vou cortar essa árvore aqui porque eu quero construir nesse lugar. Mas será que realmente é a forma mais saudável que você tem de se relacionar com esse habitat? Às vezes não. Eu dei um exemplo ontem e eu quero compartilhar com você. Na época que eu estava estudando na faculdade, teve um empreendimento que ia acontecer. Isso foi um exemplo que um professor deu em sala de aula, tá? Não sei aonde aconteceu, nem especificamente, mas enfim, o empreendimento ele ia acontecer, mas a obra foi toda embargada e cancelada porque tinha uma espécie específica de uma pererequinha que só tinha naquele lugar. Então, por isso aquela obra não aconteceu. E aí eu te falo, se a gente decidisse ignorar essa espécie de pererequinha, que às vezes a gente pensa, mas para que serve? Gente, tudo que está na natureza tem uma serventia. Todo mundo tem o seu papel. Então, se a gente constrói numa área que você ia prejudicar o lugar de viver de um outro ser vivo, isso não é uma forma saudável de se viver. Não é uma forma saudável de se relacionar com o meio ambiente. Então, eu acho que a melhor forma de se relacionar é repensar. Enquanto empresa aqui na SGA, buscamos todas as melhores formas. A gente tem uma certificação ambiental que é internacional, que é a ISO 14001, e ela provê uma série de requisitos para que a gente caminhe de acordo com os princípios que regem, né, o respeito ao meio ambiente, a proteção, a preservação. Então, a gente busca, de forma bem rígida, seguir todos esses princípios. Bacana, Ingrid. Legal ouvir isso. Muito bacana. Isso dá mais ainda vontade de continuar falando contigo, fazer outras lives e realmente tá com a SGA sempre junto, né? Porque é realmente muito bacana isso. E assim, quando você estava falando nos 5 R's, eu estava me lembrando que o próprio 5R, na verdade, ele representa um repensar dos próprios profissionais de meio ambiente, porque antigamente a gente chamava, na verdade, de 3 R's, né? Lembra? Era só reduzir, né? Reutilizar e reciclar. E aos poucos a gente foi vendo, né, que na verdade a reciclagem ela não resolveria todo o problema, né? Porque tem um momento que não tem como tu reciclar tudo que é produzido, né? Verdade. É muito difícil isso, né? Ainda mais na situação de poder de reciclagem do país nosso. Né? Uma coisa é a gente falar que um produto é reciclável e outra coisa é falar que esse produto é de fato reciclado, né? Verdade. Aqui no nosso país. Verdade. Então são 2 coisas bem diferentes, né? Por exemplo, hoje nós somos campeões de reciclagem do alumínio, né? E logo depois
vem o vidro e o plástico. Até o plástico primeiro que o vidro. Embora o vidro seja um material, assim, engraçado isso, né? Embora o vidro seja um material altamente reciclável, né? Que tu quebra uma garrafa de vidro em caquinhos, consegue transformar sem nenhuma perda numa nova garrafa inteirinha. A questão é que aqui no país, no Brasil, a gente não tem uma boa eficiência de reciclagem do vidro pela dificuldade do transporte do material, né, do vidro. Sim. Então, o plástico ainda ganha um pouquinho, mas é assim, ainda assim o percentual de reciclagem no país é muito pequeno, é muito pequeno. A gente tem muito ainda que evoluir nisso. Verdade. E então nesse processo a gente foi percebendo que a gente tinha que melhorar o nosso processo de reciclagem, mas também que a reciclagem não resolveria todos os problemas, né? Que na verdade a gente tem que repensar a nossa forma de consumo, né? Nossa produção e consumo que a gente tem hoje, né? Então por isso que entrou os outros dois R's, né? Que é o recusar, né? Ou seja, uma sacola plástica no supermercado, pô, não precisa de sacola plástica, né? Leva a sua própria sacola, então recuse essa sacola plástica do supermercado, né? E o repensar que é isso que a gente está propondo aqui, né, Ingrid? E Legal. aí, assim, quando a gente fala em repensar, quando a gente fala em meio ambiente, né? E quando a gente fala em meio ambiente, eu acho que principalmente nas empresas, Ingrid, o termo, né? Responsabilidade socioambiental, né? O que é responsabilidade socioambiental, Ingrid? Você pode nos explicar um pouquinho aí, debater, falar para a galera que às vezes não está muito familiarizada com o termo? Então, para mim esse conceito eu gosto de botar ele de uma forma bem prática, né? A responsabilidade socioambiental, ela nada mais é que uma empresa cumprir com além das suas obrigações legais e econômicas. Então, é aquilo que eu falei lá no início, pensar no legado, pensar no impacto, nos resultados que você pode gerar. Uma concessionária instalada numa área como a nossa, a gente não pensa só em vender carro. A gente tem uma hashtag que a gente divulga bastante, que é a hashtag Viva Seu Toyota, é que a gente quer que a pessoa tenha experiência, que ela compartilhe com a gente dos nossos valores e princípios. Então, se pra gente um dos nossos valores é não agredir o meio ambiente, o respeito, o equilíbrio, a justiça social, a gente quer que o nosso cliente também compartilhe com a gente desses princípios, desses valores. E a responsabilidade social, acho que é aquela que coloca a gente diante do cenário de perguntar para a gente mesmo o que mais. Né? O que mais a gente pode fazer além do que a gente já está fazendo. O nosso projeto Voo de Canoa, ele é um exemplo desse o que mais nós poderíamos fazer. Então, a gente tem um projeto que tem esse cunho educativo, social e ambiental, que é um tripé, né? Falar de meio ambiente faz com que a gente pense no econômico e no social também. Então, eu traduziria a responsabilidade social como isso, ir além, é pensar no o que mais eu posso fazer. Sim. Então, lá no Projeto Gael, a gente, como eu havia falado no início, tem a nossa bandeira socioambiental muito forte pelo público que a gente lida, né? Tá dentro da nossa missão institucional, dos nossos valores, e a gente, na verdade, acredita que a gente está utilizando os esportes náuticos, né, como instrumentos de educação, mas a nossa ideia não é formar grandes esportistas de alto rendimento, né? Embora alguns se engajem nisso e a gente dá maior força para eles seguirem, né? Mas o objetivo nosso não é formar grandes esportistas, e sim grandes cidadãos, né? Então a cidadania, né? A justiça social, a inclusão social, ela passa pela responsabilidade ambiental, né? Por isso que o nosso pilar ambiental trabalha sempre com essa linha, com esse norte, né? De complementar as atividades, de complementar a formação do aluno e de colaborar para que ele seja um cidadão mais consciente, crítico, né? Empoderado das questões socioambientais e que possa ter uma vida profissional, uma vida pessoal mais responsável, né? E mais crítica, mais
construtiva, mais consciente. Excelente. E daí voltando um pouco à pandemia, né, já que a gente está dentro dela, assim, o que Ingrid, o que tu acha que assim deve mudar depois da pandemia, assim? O que a gente já pode começar a fazer? Vamos pensar nisso junto? Que fazer uma pergunta difícil dessa pra mim. Cara, É eu acho difícil, né? que eu acho que tudo mudou, na verdade. Nada mais Uhum, será como antes. Eu não sei se a gente uhum. vai conseguir pisar nos mesmos lugares que a gente pisava com a mesma visão que a gente tinha. Não Sim, é? Eu acho que é é, mais ou eu menos acho. isso. Eu acho que assim, a gente está entrando num novo normal, né? A gente foi para casa assim no nosso home office achando que ia voltar daqui a pouco para a empresa logo, né? Ah, ia ser só uma coisa rápida. E aí as coisas foram se prolongando, né? E a gente está nessa situação até agora e está se prolongando cada vez mais. Então a gente começou a adequar muitos outros hábitos novos assim para seguir, né? O uso de máscaras na rua. E isso aí a gente vai ter que tá continuando fazendo isso, porque o novo normal, né? Porque a gente vai ter que estar continuando tomando todos os cuidados até Sim, uma nova uma vacina sair, né? é verdade. Então, eu acho que, assim, eu, a gente tem que tomar muitos cuidados aí em relação à saúde pública, né? À saúde pessoal, saúde pública. E a saúde pública ela está também muito relacionada, né, com o meio ambiente, né, o saneamento Sim, básico, principalmente, né? Você imagina a gente falando para as pessoas que elas têm que ficar em casa e lavar as mãos, mas imagina pessoas que não têm nem água para lavar as mãos, é né? O quão difícil, né? A gente verdade. se preocupando, pessoal, lavem bem as mãos com água e sabão. E a pessoa que não tem nem água e sabão para lavar as mãos, Verdade. imagina como, né? Verdade. Então, assim, isso desperta uma, uma sensibilidade, eu acho, com o próximo que, assim, a gente está vivendo um momento de muita necessidade com o cuidado ao próximo, a solidariedade, né? A gente sempre fala em liberdade, né? Em igualdade, que são valores importantes, né? Mas mais do que nunca, assim, a gente está muito tendo que pensar sobre fraternidade também, né? E eu acho que eu espero que a gente comece esse novo normal, né? Esse novo normal ele esteja incluso nisso nas nossas ações, entendeu? A gente ser livre, a gente ser, a gente ser ter fraternidade, a gente ser um povo que busque a igualdade e eu acho que é isso. E aí Eu acho que você me perguntou assim, o que que a gente já pode começar a fazer? Eu acho que a gente já pode começar a mudar nossa mentalidade. uhum, Porque, como eu falei, nada vai ser como antes. E eu acho que esse tempo que a gente teve dentro de casa, que foi um tempo atípico, né? Um tempo que eu, nos meus 28 anos, nunca tinha vivido, acho que já gera na gente uma mudança na nossa mente. Eu vi até aqui um comentário, vou só dar um ressaltado aqui, foi acho que é Letícia, ela falou assim, se o normal era aquele tempo anterior de injustiça, de consumismo, eu não quero voltar nesse normal. Então acho que a gente ficou dentro de casa para pensar também sobre isso. Foi o nosso dever de casa, né? Pensar sobre aham, a nossa relação com tudo, sabe? Os nossos costumes mesmo, nossos hábitos, o que a gente pode mudar, o que a gente pode melhorar. Muitos de nós esteve aí diante de um cenário de o ficar dentro de casa aflorou em nós a criatividade, a gente voltou a ler, que às vezes era um hábito que a gente tinha abandonado, e eu acho que muita coisa mudou e muita coisa ainda vai mudar. Eu uhum, estava lendo também algo sobre esse novo normal, né? É algo que a gente de fato não consegue definir hoje, 100%. A gente não sabe o que a gente vai enfrentar. A gente sabe sim que vamos precisar tomar, né, medidas mais sérias e vamos manter os nossos cuidados em relação
a nossa saúde. E falar de saúde, você bem disse aí, né? Falar de saúde pública é falar também de saúde ambiental. Então, eu acho que são várias faísquinhas que começaram a acontecer aqui dentro da nossa cabeça, para que daqui a pouco a gente faça com que o boom aconteça. É, eu acho assim que dois pontos nos fizeram questionar sobre em relação ao meio ambiente, né, essa pandemia. Primeiro é a origem dessa pandemia. E como você falou, o que estamos enfrentando é uma doença zoonótica, ou seja, a gente acabou invadindo demais o espaço de um animal selvagem e no final tornou esse turbilhão que todos nós estamos vendo agora, né? Então, pô, isso já nos abre isso já aconteceu em outros momentos também, né? Como você falou, não de forma tão intensa que virou uma pandemia, mas virou epidemias em alguns locais, né? Sim. Então esse é o primeiro ponto que nos alerta, assim, caramba, não dá para a gente ter essa relação assim dessa forma com o meio ambiente, né? De uma forma desregrada, né? E sem cuidados nenhum, assim, né? E a segunda coisa é realmente que você falou e a Letícia falou aí, um abraço, Letícia. A Letícia é minha prima querida, super, que Tá está sempre participando nos aí com a gente. acompanhando aí. Legal, bacana. Eu acho que repensar, inclusive, o nosso sistema econômico, entendeu? Esse capitalismo a todo custo, esse desenvolvimentismo a todo custo, entendeu? Que vale tudo, vale inclusive a vida das pessoas, vale os recursos, o nosso meio ambiente. E é uma coisa, na verdade, meio insana, porque o capitalismo usa os próprios recursos do planeta, né, como se eles não fossem acabar, né, Sim, como se fossem infinitos, né. inesgotáveis, né? E, cara, pra que isso, né? Isso não tem sentido, né? Então, é definitivamente uma hora derradeira para a gente repensar também isso. E é isso, Ingrid. Eu acho Temos também. alguns minutinhos. Pode falar, Eu pois acho não. também que essa semana, Milton, essa data, né, o Dia Mundial do Meio Ambiente, essa data traz muito esse pensamento atual pra gente, porque antes a gente considerava recursos que são finitos como se fossem infinitos, né? Você falou sobre eram inesgotáveis, a gente achava que nunca ia acabar. Mas eu acho que essas épocas, né, essas datas comemorativas, trazem pra gente esses momentos de reflexão também. Então, acho que, Aham, além do nosso bate-papo aqui, o principal intuito dessa nossa live junto é gerar em você que está assistindo a gente essa reflexão, para que você venha buscar em você mesmo o que você acha que pode fazer diferente daqui para frente. Porque a gente pode, de alguma forma, impactar positivamente. A gente traduz muito impacto como algo negativo, mas uma pequena ação que você realiza, às vezes dentro da sua casa, no condomínio que você mora, ela pode gerar uma atitude grandiosa. Acho que tem muito aham. disso também. É. Ingrid, eu acho que você encerrou muito bem, assim, com esse convite, né, de reflexão. Nós temos mais alguns minutinhos só, pessoal, então eu acho que a gente já pode ir encerrando. Foi um papo muito incrível. Ingrid, eu Eu que gostaria de te agradeço. agradecer imensamente, assim, né, por aceitar o convite, participar com a gente. E, enfim, se você quiser ainda falar mais alguma coisa, de se despedir do pessoal, fique à vontade. Ah, eu quero E, agradecer, só agradecer, gratidão sempre. É muito bom a gente ter esse espaço, aproveitar esse momento que a tecnologia proporciona também, né? Pra gente poder trocar. Agradecer o uhum, convite de vocês, agradecer vocês terem aceitado o nosso convite aqui na CGA. A gente espera que passe logo esse tempo de a gente só fazer live aqui no Instagram e a gente possa fazer um ao vivo mesmo, um ao vivaço. isso. E que as pessoas Aham, continuem aí acompanhando o nosso trabalho, que compartilhem com a gente dos nossos ideais, porque uma andorinha só não faz verão. Então a gente tem que se unir, porque meu pai sempre falava assim, a união não faz só açúcar, faz a força realmente.
Então vamos nos unir, porque a gente pode mudar daqui para frente. Obrigada. Exatamente, Ingrid. Vamos nos unir todo mundo. Projeto Grael, SGA, vamos nos unir também. E vamos continuar unidos, né? E fortalecer ainda mais essa união. É isso aí. Então tá, pessoal, a gente se despede. Muito obrigado a todos. Obrigada. Um abração, boa tarde. Fiquem seguros e acompanhe que a gente ainda tem conteúdo, né, para essa semana. Acompanhe que a gente tem mais conteúdos. SGA também. Quanto SGA, né? Tanto o Projeto Goel quanto o SGA estão desenvolvendo várias atividades ao longo dessa semana. Então acompanhe a gente aí nas redes sociais. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Bons ventos. Gente.